E aí, galera, beleza? Então, como vocês podem ver, o assunto do vídeo de hoje é um assunto simples, é um assunto que não está tão envolvido com economia ou com política, mas está mais envolvido com o que eu vejo, por exemplo, no direito. Para você que não sabe, eu sou estudante de direito, estou no quarto período de direito, e eu percebi umas coisas, tendo minha visão política e analisando como isso afeta o nosso país, que eu percebi uma coisa bem simples na realidade. Eu achava que, por exemplo, as pessoas de esquerda, o Estado está muito na vida das pessoas, tá achando muitas pessoas, tá dentro da, enfim, tá presente na sua vida de diversas formas de estar achando e lhe botando para baixo e diminuindo a sua liberdade. Eu achava que esse era o problema principal do Brasil, entendeu? Eu achava realmente isso. Mas analisando com esses 2 anos de curso já, eu percebi que realmente o problema do Brasil não está nisso. E que a maior parte, digo 60, 70% dos problemas que a gente tem tá dentro das nossas leis. E aí sim que influencia as pessoas de esquerda tá dentro desse meio, né, como por exemplo ministros do STF, ou não só isso, desembargadores, entendeu? Pessoas do meio da justiça que tentam colocar sua cosmovisão ali dentro e isso se torna um problema, porque onde é que tudo isso começa? De onde é que tudo isso surgiu para ter esse problema que a gente tem hoje dentro do Brasil em relação às nossas leis? Foi justamente ali na Constituição. Então você percebe que os países bem desenvolvidos e tudo mais, eles têm uma coisa em comum. A Constituição deles é muito bem formada. A estrutura de Estado deles é muito bem feita, entendeu? Porque está ali nas diretrizes de um país. É como se fosse o esqueleto de um corpo humano, entendeu? Se o esqueleto do corpo humano é bem construído, consequentemente, muito provavelmente também, os outros aspectos do ser humano também vão ser bem construídos. E a Constituição não é diferente, ela é nosso esqueleto de país, entendeu? E como eu já disse na live do Instagram, que se você perder essa live, vá lá no Instagram da Smart, porque tá gravada 1 hora e meia de live, muito boa sobre a origem da esquerda e da direita, vá lá ver. Então, como eu estava dizendo, na live eu estava falando justamente sobre isso, que os Estados Unidos ou outros países europeus, eles têm uma Constituição enxuta, entendeu? E quando é uma alteração da Constituição é uma coisa grande, por exemplo, a última alteração, se não me engano, da Constituição americana foi justamente ali dando os direitos para os negros ali na época dos direitos civis, entendeu? Do Martin Luther King e tal. Ali foi um grande marco dentro da Constituição, porque é muito difícil de mudar uma coisa da Constituição lá, entendeu? E lá da Constituição tem toda a estrutura. Em uma folha em branco você consegue colocar toda a Constituição da maior potência do mundo, né? Numa folha, em uma folha só, entendeu? Enquanto aqui no Brasil a gente tem que memorizar na Constituição 96 páginas. É muita coisa. Você não consegue decorar 96 páginas. Além do vade-mecum, né, que são os outros códigos, tá incluída a Constituição, mas são os outros códigos que a gente possui, processual, civil, penal e tudo mais, entendeu? E isso entrava o Brasil, porque qual o maior problema? Eu até cheguei, né, como eu disse, nessa conclusão, ali no meio da live mesmo, de que, cara, o problema do Brasil também é o positivismo jurídico que a gente tem, muito grande. Isso afeta a nossa vida, porque existe um limite sim para as leis. E os limites para as leis é justamente o que o Brasil passou há muito tempo. Porque as leis de hoje em dia, elas querem não montar os alicerces de uma sociedade brasileira, mas elas querem sim controlar o comportamento humano. E esse é o limite que a lei não pode passar, entende? Então, uma lei que, por exemplo, taxa remédios ou alguma coisa assim, ou dá, por exemplo, obrigatoriedade de você não poder, né, abastecer o seu próprio carro, você está ali interferindo na ação humana,
você não está botando objetivos concretos e delimitações respeitosas para construir uma sociedade, como por exemplo, você botar que o direito à vida é um direito inalienável, que o direito à propriedade só está abaixo do direito da vida, entendeu? Esse tipo de coisa que deveria estar na nossa Constituição, o direito de você se defender da forma que você quiser, e contra a sua vida, no caso de uma legítima defesa. Essas coisas não estão esclarecidas na nossa Constituição. O próprio conceito de propriedade privada na nossa Constituição é relativizado, porque em uma parte está dizendo que você tem o direito à propriedade privada, ok, certo, lindo, maravilhoso, mas embaixo está dizendo que a propriedade privada tem que ter uma função social. O que é essa função social? Quem delimita o que é essa função social? E aí você cria movimentos como, por exemplo, o MST, que são literalmente invasores de propriedade. E aí quando um fazendeiro vai e mata um cara desse, que está invadindo a sua propriedade, mesmo que ele não utilize, a propriedade continua sendo dele. Então pode passar 10, 15, 20 anos, é responsabilidade do Estado tomar aquela terra daquele cara. O Estado tem direito de fazer isso e dar para outra pessoa só porque ele não estava utilizando. Se ele quiser agregar valor naquele terreno, qual é o problema? O terreno não é dele, não foi ele que comprou com o dinheiro dele, honesto e suado? Então, porque o Estado tem que se meter nessas questões? Não é competência do Estado se meter nisso. Na minha opinião, não é competência do Estado se meter em nada. Mas nisso é pior ainda, porque você, como eu disse, você está quebrando os alicerces da sociedade. E aí, como eu já disse aqui, como eu disse também na live, se você quebra esses pilares da sociedade, você tem uma sociedade colapsada. E o que o Brasil é hoje em dia, se não uma sociedade colapsada? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa situação de país, tanto de forma de estrutura, quanto de leis, quanto do povo, é toda afetada por esse conjunto, por esse ecossistema que está quebrado, que não funciona mais, em vez de ser um ciclo, é todo um formato todo esquisito, estranho, em que outras pessoas são maiores do que outras, em que ministros do STF são tratados como deuses, presidentes são tratados como deuses, políticos são tratados como deuses. Eu entendo que o brasileiro tem esse chama para invocar ídolos e querer que eles mudem as coisas basilares do país, que um grande salvador da pátria venha e mude tudo. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso é um fato. Ou a gente muda por nós mesmos, ou a gente não muda por ninguém. E não muda. É bem simples. Então, o Brasil ele está caminhando para um início de um fim. Que se a gente escolher o caminho errado, que é continuar no positivismo jurídico, que é continuar tomando essas decisões de esquerda, nosso país vai quebrar. Vai entrar no colapso, vai ter uma guerra civil, qualquer coisa. Mas vai ter um evento muito grande, sim, que vai ter essa ruptura social. Que umas pessoas vão estar de um lado e outras pessoas vão estar de outro. Isso não me refiro à campanha do próximo ano. É muito maior do que Bolsonaro ou Lula em 2022. Mas sim que a nossa estrutura de Estado está fazendo com que a gente chegue ao limite de que ela mesmo criou. E que esse limite a gente não sabe para onde vai, entendeu? E é isso. Ou a gente escolhe o caminho da liberdade, ou a gente escolhe o que no direito a gente chama de justnaturalismo, que é justamente esses pilares da sociedade como vida e propriedade está dentro do direito e nada mais, e não se meter mais nisso, nessas questões, e parar de tentar, por lei, organizar as ações humanas, deixar a gente livre de verdade, ter liberdade de fato nesse país, ou o país não vai dar certo. Porque, como eu já disse aqui, não adianta você ter um emprego bom, ser bem formado e tal, se o seu país está uma desgraça. Se você está pagando R$ 7 na gasolina, se você está pagando mais de R$ 100 no botijão de gás. Isso não me refiro só ao governo Bolsonaro. Me refiro também aos governos de esquerda, que com certeza não ajudaram. Então a gente sempre é enganado, mas também sempre acha que uma pessoa vai ajudar a gente. Tendo que tá na hora de disparar, entendeu? Basicamente esse é o meu recado no vídeo de hoje. Se você gostou dessa mensagem que eu tô passando aqui, compartilhe com mais pessoas para elas entenderem o problema que o país está passando. Compartilhe, curta o vídeo se você gostou. Se você não gostou, pode dar o dislike. Se você acha que eu tô falando besteira aqui, pode dar um dislike. Entendeu? Ative o sininho para continuar com as notificações. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Mas reflita até um pouco do que eu falei aqui e veja se faz sentido para você ou não. E se fizer, por favor, me ajude. Basicamente isso. Estou bem calmo hoje para falar
desse assunto. É um assunto mais light, é um assunto mais para você refletir aí até no final de semana, porque final de semana tem os vídeos mais animados aí. Mas é isso, gente. Fique com Deus e um bom final de semana a todos. Valeu!